com medo da pandemia mesmo, assim, mais preocupada com isso e com a questão financeira, eu deixei de lado a escola. Eu decidi que naquele ano eu não ia fazer nada. As professoras até tentaram mandar em folha impressa e tal, né? Mas quando elas começaram a mandar, o ano já estava quase no fim. Então, para mim, não adiantava mais. Na minha cabeça, eu pensava que no ano seguinte deles retomavam da onde paravam. Pararam, né? Mas aí não deu. E chamar até o conselho que eu não estava entregando as atividades, porque teve um tempo que ficou muito difícil mesmo. Que daí, além de ter um telefone só, o pai deles tinha que sair para trabalhar e como ainda é, eu tinha que me virar com os 4. Porque nenhum sabe. O menino de 6 anos, ele não sabe, tá na terceira série, ele não sabe nem o nome dele. Eu explico, ele chora, tem momentos que ele chega a chorar, acho que fica desesperado, ele chora, ele briga. Nós tivemos em 2020 o cancelamento das aulas a partir do dia 19 de março, das aulas presenciais. E iniciou o ritmo das aulas híbridas. Aulas, então, que o aluno realizava através do WhatsApp. Os professores realizavam as aulas, faziam vídeos e enviavam pelo WhatsApp. Nem todos os nossos alunos tinham internet, nem todos os nossos pais tinham telefones compatíveis para o sistema do WhatsApp. E isso foi bastante difícil aqui na comunidade. Nós tivemos bastante ajuda dos nossos oficineiros de escola aberta, que levaram muitas vezes os trabalhos impressos nas casas dos alunos, principalmente aqueles que moravam em zonas que não recebem a internet ou que são de grande vulnerabilidade social. A maneira como os professores ministravam suas aulas mudou completamente e veio então a questão da tecnologia que nós tivemos que incorporar na nossa prática pedagógica. Então os professores tiveram que reorganizar a metodologia para atender através do WhatsApp, através de materiais impressos, tentar com que houvesse o aprendizado de forma à distância, que isso foi um grande desafio. Foi muito difícil, bem difícil, porque eu não tenho Wi-Fi, não tenho internet, e daí era um telefone para 4 crianças. E daí vinha todas as atividades por ali, a gente não sabia. A escola chegou a entregar, as 2 escolas no ano passado, atividades presenciais? Sim. Como é que era? Sim, um pouco. E daí um pouco era pelo telefone, pelo um nome lá, Classerdom, acho que era o nome que eles falavam. Mas nem isso eu não sei baixar e não sei nem o que é. E daí muitas coisas não eram feitas, que eram entregadas por aquilo ali e como a causa que eu coloquei. Eu não tenho Wi-Fi, pode perguntar, pode olhar, eu não tenho Wi-Fi, não tenho internet. Eu pego do vizinho, pela bondade dele, ele colocou a senha no meu telefone e a do outro. Mas às vezes, como tem muita gente usando, muito telefone conectado na mesma rede, enfraquece. Quando o tempo está ruim, às vezes cai as 2, não pega nenhuma, e daí eu tenho que esperar vir para mim poder me movimentar de novo. Lá a gente pagava aluguel, né? E aí tinha a questão que o meu marido ficou desempregado bem na época da pandemia. Aí a gente só tinha o celular dele e o meu. Como eu que ficava em casa, porque ele estava sempre correndo atrás de serviço, fazendo pescate, só tinha o meu no caso. E eu não tinha carga no celular, tipo, de internet, essas coisas, nem tinha internet fixa. Então eu não tinha acesso, que eles queriam que eu desse aula online, né, para eles, né? E eu não tive como. E a evasão, na verdade, não é uma questão isolada, ela é consequência de um conjunto de fatores, né? E ela vai trazer consequências depois, né? Então, assim, se eu estou tendo um material que não é atrativo, que não é mobilizador para realizar tarefas, que não me desafia nada, então, obviamente que eu vou me desinteressar e acabar desistindo, né? Por outro lado,
as classes sociais menos favorecidas também sofreram com fatores econômicos importantes e muitas crianças tiveram que ajudar ou trabalhar, adolescentes trabalhando ou trabalhar em casa para cuidar dos irmãos que não tinham aonde ir, não tinham escola, enfim, houve muitos outros desafios sociais para os núcleos familiares, né, que obviamente vão impactar a evasão, né? E vai dar origem a isso que está sendo chamada já como geração Covid. O que seria a geração Covid? É o grupo de estudantes que tiveram grandes perdas pedagógicas nesses 2 anos de pandemia. Chega através da escola, quando eles fazem a busca ativa e não conseguem ou localizar, porque já se mudou, não conseguem realmente efetivar esse retorno do aluno para a escola. Aí eles nos encaminham. E aí a gente faz a nossa parte, né, cumprindo a lei, né, que toda criança tem direito à escola e o pai tem por obrigação de encaminhar seu filho para a escola, né? E quando o conselho também não obtém sucesso em resgatar o aluno para a rede de ensino, ele aciona o Ministério Público e aí nós também podemos desencadear um procedimento para buscar esse aluno nas casas, fazer uma notificação extrajudicial aí com um pouco mais de força cogente para fazer com que essa família volte a procurar a escola e que o menor volte a frequentar, ainda que à distância, fazer as atividades no ambiente escolar. Ou, se mesmo com essa tentativa extrajudicial a gente não consegue demover essa família do intento de não frequentar e de não participar das atividades escolares, aí então a gente pode acionar judicialmente as famílias para promover a garantia do direito à educação de todos os menores. Eu não me importaria se meus filhos perdessem esse ano, eles iam ter que estudar 1 ano a mais no futuro, né? Mas eles iam acrescentar isso, porque foi 1 ano perdido, tanto em sentido que eles não tiveram aula, mas também foram passados, então foi 1 ano perdido, totalmente perdido, sabe? E aí eu acho injusto, porque o meu plano, que meus filhos, a única coisa que eu posso dar para eles é o estudo, né? Então não foi dado. Não foi dado da minha parte, mas a minha parte eu pensei, não, tô dando agora, mas futuramente, porque toda mãe pensa quando ela não pode dar na hora, né? Ela pensa, eu não vou dar agora, mas assim que eu puder eu vou dar. Então eu pensei, eles não vão estudar esse ano, mas assim que der eles vão estudar. E daí o que aconteceu, que o governo foi lá e simplesmente, não, teus filhos vão passar e deu. E eu tinha planos que eles fizessem, né? Como eu fui, questionei as professoras e a diretora, como foi passado, se ele não sabe dela, disse que vai ser assim. Daqui para frente é só assim, se ele souber, ele vai só passando. Ele vai só passando mesmo, consultando por telefone, quando tem oportunidade dele fazer. E se ele passar, e se eles der o provão e ele passar para o 9º ano, ele vai passar para o 9º ano mesmo sem saber a 7ª série. Porque ele estudou 3 semanas praticamente na 7ª série. Mesmo sem saber, ele foi passado. Foi para frente. Foram orientações, tá, das redes. Por quê? É também um problema complexo. Veja bem, quando eu estou no ensino presencial, basta eu ir à escola que eu dou conta do desafio legal que é cumprir com a frequência obrigatória, né? Quer dizer, todas as crianças que estão na idade obrigatória, tendo frequência, estão cumprindo com esse fato legal. Agora, com o ensino remoto, como que eu faço para fazer o controle? Não posso ter controle de frequência, porque não estou num único espaço. O que vai servir de controle de frequência? Que sirva para todos os alunos e não tenha diferenças. Bom, as atividades. Só que realizar atividade, para alguns alunos, pode significar 2 dias de trabalho. E para outros pode significar 10 minutos. Vai depender como ele estiver. Então, foram desafios que não conseguiram ser resolvidos e frente a não
solução desse problema, se optou por flexibilizar, até porque legalmente foi autorizado isso em função da pandemia, a flexibilizar a presença e a fazer a aprovação, a promoção automática. Tá? Então, todo mundo passou para o ano seguinte. Por isso que no ano seguinte precisa fazer um processo de avaliação e promover mecanismos, oficinas, mecanismos de recuperação daquilo que não foi aprendido. E é puxado. E ainda foi e ainda é. Só que agora eu aprendi a dividir um pouco para cada um. Bom, agora é tu, depois é tu, depois é tu e depois é tu, sabe? Eu aprendi a dividir e aprendi a me organizar um pouco mais, porque se eu não me organizasse, ia se tornar mais difícil para mim, porque eu como mãe e eu como fico em casa, que meu esposo sai para trabalhar, eu teria que achar uma maneira e uma forma melhor para mim poder lidar com essa situação. E creio que elas me entenderam daí. Eu expliquei para elas direitinho que eles não sabiam, foram passados assim, e foi isso aí. Eu que sou uma mãe que eu me considero, eu não sou endinheirada, mas eu também não me considero tão humilde assim, né? Que tem crianças que eu sei, que eu já vi por aí, que passam muito mais trabalho, que precisam realmente assim daquela merenda, daquele apoio. E aí eles não têm, né? Porque tem uma mãe ou uma avó analfabeta, não consegue ajudar as crianças, né, a aprender, né? Eles não estão nem aí. Eles só querem que as crianças sejam passadas de ano. E caso essa família, essa criança ou esse adolescente que não está, aproveitando a palavra, não esteja conseguindo fazer a questão didática, né? Conversa com o seu professor, conversa com o diretor, não tendo sucesso, procura o Conselho Tutelar, que é um garantidor do direito, né? É um garantidor. Vai conversar, vai intermediar com a escola, vai ver a possibilidade de conseguir um professor para auxiliar.